Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração. Mais uma vez, uma palavra de Deus para você. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 19, o versículo de número 17 a seguir. Eu estou meio ruim da gripe, meu irmão, mas tudo é para a honra e a glória de Deus. O versículo 17 a seguir, o epígrafe, a crucificação. Sempre tem uma palavra de Deus para você. Vamos ver o versículo 17. E levando ele as costas à sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus levaram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Estava escrito em hebraico, em grego e em latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus: Pilatos não escreves Rei dos Judeus, mas ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, soldados crucificados a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte e também a túnica. E a túnica, porém, torcida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, porque se ver de quem será isto, isso foi assim, para que se cumprisse a escritura que diziam, e dividiram entre si as minhas vestes, e sobre minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois fizeram essas coisas. E junto da cruz estava sua mãe, irmã, sua mãe Marta, sua mãe Maria, Maria, mulher de Cleópas, Maria Madalena. Ora, Jesus, senão sua mãe. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que os discípulos, quem amava essa, estava presente, disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse os discípulos a sua mãe. Desde aquela hora os discípulos recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo num ísopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Somente até aí. É muito gratificante, né, meu querido, meu amado irmão, saber que Jesus, ele deu a vida por mim e por você. Sabemos que a salvação, ela é mérito total de Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
A salvação não vem de mim, não vem de você, não vem dos anjos, não vem dos discípulos, mas a salvação, ela vem de Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 3, no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho ao mundo para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui no versículo 17, a Bíblia vai nos falar que Jesus ia carregando a sua cruz ali na Ilha da Caveira, que em hebraico significa Gólgota. E muitos que estavam ali não acreditaram que Jesus é o Cristo, mas muitos acreditaram. E Pilatos, tendo sentenciado Jesus à morte, ele disse: vamos colocar sobre sua cabeça, por cima da sua cabeça, uma placa escrito Rei dos Reis, Rei dos Judeus, melhor dizendo. E muitos dos escribas e dos fariseus disse: não pode fazer tais blasfêmias. E Pilatos fala: ele falou que é o rei dos judeus. E muitos, melhor dizendo, as pessoas que estavam ali falam: ele é o rei dos judeus. E Pilatos fala: o que eu escrevi, escrevi. E estavam ali quando Jesus estava sendo crucificado. Estava Maria Madalena, Maria sua mãe, Maria mulher de Cleopas, estava também João. Estavam muitas pessoas ali que estavam vendo a crucificação de Jesus. Então Jesus, até mesmo na sua morte, Jesus não foi desamparado por alguns dos seus discípulos. Jesus não foi desamparado por João, por Maria Madalena. Não foi desamparado pela sua mãe. Não foi desamparado por Maria, mulher de Cleopas. Então, mas muitos dos seus discípulos, os 11 discípulos, não estavam ali com Jesus na hora da sua crucificação. Pedro, neste momento, o tinha negado. Judas estava se partindo ao meio. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E os outros 8 discípulos, outros 9 discípulos, melhor dizendo, que João estava do lado de Jesus. Outros 9 discípulos não estavam do lado do mestre. Estavam com medo de perder a vida, porque eles não acreditavam totalmente que Jesus era o Cristo. Eles andavam com Cristo, mas não acreditavam. Pedro, ele acreditava que Jesus era o Cristo, porque Jesus falava para Pedro: Pedro, você fala quem que eu sou? E Pedro fala: eu sou o Cristo. Pedro fala: você é o Cristo, enviado por Deus. E Jesus fala: quem revelou essas palavras a você, Pedro, não foi o homem, mas sim o meu Pai que revelou para você. E Pedro tinha negado Jesus naquele momento. Pedro estava angustiado, triste, abatido, não estava do lado do mestre, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia fala: antes que o galo cante 2 vezes, Pedro me negará 3 vezes. E Jesus ali, sendo crucificado, entregaram uma esponja de vinagre em bebedeira, era uma esponja de vinagre, e colocaram na boca de Jesus. E Jesus, rejeitando aquele vinagre, aquela esponja com vinagre, porque Jesus estava com sede. E os romanos eram tão cruéis que eles deram vinagre. Então Jesus fala: está consumado. Em tua mão entrego meu espírito. E a partir daquele momento,
Houve terremoto em todos os lugares da terra. O céu escureceu. E muitos que estavam ali falavam, ele clama por Elias. E Jesus fala, Eloi, Eloi, lama sabatani. Deus meu, por que me desamparaste? E os soldados lançaram sortes sobre as suas vestes. O próprio Deus, ele vira as costas para Jesus. Porque Deus ele é santo. Deus ele não suporta o pecado da humanidade. O meu e o seu pecado de todas as gerações estava sobre Jesus. Não que Deus virou as costas para Jesus, não porque ele não amava Jesus, mas porque Jesus pagou um preço de sangue e o meu e o seu pecado estava sobre Jesus. E a Bíblia nos fala em Deuteronômio, capítulo de número, não me lembro o capítulo, não sei se é o capítulo 21, fala que todo aquele que é lançado no madeiro é considerado maldito. Paulo também fala, todo aquele que é lançado no madeiro, ele é considerado maldito. Mas Cristo, ele fez maldição por mim e por você. Muitas pessoas que não são cristãos, que não são evangélicos, que não professam o mesmo Deus, não acreditam que Jesus veio a essa terra. Muitos não acreditam na palavra de Deus, muitos acreditam que a palavra de Deus foi escrita por homem. Na verdade, a palavra de Deus, meu irmão, ela foi escrita por homem, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Para essa palavra estar sobre nós até hoje, está sobre nós hoje, foi preço de sangue. Jesus pagou o preço, Jesus ele morreu ali. Os discípulos morreram ao fio da espada, decapitados e assim por diante. Muitos ali na cova dos leões, sendo devorados por leões, não deixava de levar a mensagem. É por isso que hoje eu e você nós temos acesso a essa palavra. E Jesus disse, está consumado. Na tua mão eu entrego o meu espírito. A partir daquele momento, a terra tremeu, o céu escureceu, e Jesus ele desce à profundeza do inferno e pisa na cabeça de Satanás, que está escrito lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, que da semente da mulher surgiriam que pisaria na cabeça de Satanás. E ele desce lá no inferno, e ele pisa na cabeça de Satanás, e ele pega a chave da vida. E ele fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, ele é dado todo o poder sobre ele. Jesus ele é o Deus que o único que teve poder, que tem o poder, melhor dizendo, de abrir os 7 selos. É Jesus. João fala, o anjo fala, ninguém pode abrir os 7 selos. E João fica triste, como assim ninguém? Mas existe um, o Cordeiro da tribo de Judá. Este foi morto como um cordeiro mudo para o matadouro. Jesus ele foi levado como um cordeiro mudo para o matadouro. Jesus ele não questionou, falou, não julgou os romanos, não julgou os fariseus, mas o que Jesus fala quando ele está ali sendo crucificado, ele fala, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus nos perdoou. E todo aquele que quiser professar Cristo como Salvador, Jesus te perdoa. E Jesus te perdoa deste seu adultério, dessa tua fornicação. Jesus te perdoa desse homossexualismo, Jesus te liberta. Jesus te perdoa de que você está usando drogas, usando bebida, você é um adicto. Jesus te perdoa porque você mata, porque você rouba, porque você prostitui,
porque você trafica, você está no tráfico de droga. Não tem pecado que Jesus não perdoa. Aquele pecado que você cometeu contra Jesus pode estar vermelho como a escarlate. E Jesus te perdoa e te torna mais alvo que a neve. E Jesus quer te fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Jesus quer fazer de você tudo novo. Jesus não vai lembrar do seu pecado lá no passado. O ser humano pode até lembrar, mas Jesus ele apaga o seu pecado e faz de você uma nova criatura. E Jesus fala: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando Jesus ele desce às profundezas do inferno e pisa na cabeça de Satanás, ele dá a autoridade para ele sobre toda pessoa. Ele é o Deus que eu sirvo, ele é o Deus que você serve. E ele nunca perdeu uma batalha. O mesmo Jesus que desceu às profundezas do inferno é o mesmo Deus que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o 2 e o 3. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. E no versículo 14, o Verbo se fez carne e habitou sobre nós. Jesus ele passou por aflições, ele passou por angústia, ele passou por tristeza, mas ele não deixou de fazer o ir do Senhor, ele fez a parte dele. E hoje nós temos o direito de aceitar ele como nosso Salvador, se nós professarmos ele, arrependemos do nosso pecado, porque ele veio há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, para perdoar a humanidade do seu pecado. O seu pecado pode estar mais vermelho do que escarlate. Jesus te perdoa e quer te fazer de você uma nova criatura, porque ele fala: Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Ou seja, a minha missão estava cumprida. Jesus falou: a minha missão está concluída. Da agora em diante é comigo, é com você, com os apóstolos, que ia fazer a missão de Jesus, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus disse: Pai, está consumado. Ou seja, Pai, a minha missão está concluída. Essas palavras, mais o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, em nome de São Jesus.